Oi, pessoal. Sou a professora Ana Cristina Morba, do curso de Psicologia. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho, fazer algumas reflexões sobre o momento, né? Estamos indo para o final do semestre, nesse processo de quarentena, de pandemia, que eu acho que ninguém imaginou que ia durar tanto, né? E temos observado várias situações, vários fenômenos acontecendo aí. E um deles é a dificuldade nos relacionamentos familiares. Já tem pesquisas em outros países, e algumas iniciando aqui no Brasil também, mostrando o crescimento dos índices de separação, muitas dificuldades dos pais lidarem com seus filhos, com suas crianças, né? O dia inteiro em casa, com o processo educacional. E não é fácil mesmo, né? Então a ideia aqui é de não fazer nenhum julgamento, mas é da gente poder pensar, refletir. O que nos leva a ter tanta dificuldade de estar, né? Eu acho que a gente vinha num momento de queixa social, de queixa justamente da correria, do excesso de trabalho, da falta de tempo, né? De estar com os nossos, de estar com a família. E agora isso está se tornando excessivo e difícil, né? Então, da gente poder pensar um pouco. E, como eu disse, né, a ideia não é julgar, não é ter uma resposta. Já falei num vídeo anterior, não é trazer nenhuma dica pronta, né? Em psicologia não se pensa nisso. Então, é mais uma reflexão. Cada um vai poder fazer a sua reflexão dentro da sua situação, dentro do que está vivendo, de como está se sentindo. Mas o que eu quero trazer é que nós adultos possamos pensar nas crianças, né? De que se para nós está sendo difícil, para nós não está sendo fácil, o quão difícil e o quão reféns, né? Eles ficam do nosso comportamento, das nossas escolhas, da nossa postura. Então, a minha reflexão hoje é sobre isso. Para que os pais, para que os adultos possam pensar o quanto a nossa postura, a nossa relação com o outro, os nossos comportamentos vão acabar refletindo nos nossos filhos, nas nossas crianças, que tem todo um futuro por aí, né? Então, de novo, né, vou compartilhar com vocês uma leitura maravilhosa, né? E uma leitura que todo mundo tem acesso, uma leitura leve, uma leitura de fácil entendimento, que é a coluna do Mário Corso, que sai no Zero Hora, né? E fala disso, assim, do quanto nós, pais, somos responsáveis por passar o melhor de nós para os nossos filhos, tá? Isso não é tão difícil assim. O paladar do afeto. Tem um paciente que, quando a esposa viaja, faz seu prato favorito, miojo com sardinha. Não há o que o faça mais feliz. Reclama que nem um restaurante serve esse manjar. Sabe que a escolha evoca a infância e que é muito esquisito, né? Percebe que é um prato para quando está só. Salvo no seu aniversário, quando a esposa faz para ele, faz para os dois. E ela faz a sua versão de miojo com sardinha. Ele explica que o pai fazia essa massa para ele na infância. Quando recém-separado, o pai era um pouco trapalhão na cozinha, e era o que conseguia fazer. Em um jantar com o pai, a esposa comentou o fato, e o sogro mareja os olhos e conta sua versão da história. Fora a pior época da minha vida. Quando a falência da firma da família se anunciava, o casamento, que já não ia bem, acabou. Sentiu-se, além de abandonado, que era amado pela carteira. Devia para todos e perdeu o crédito. Na primeira visita ao filho, a seu apartamento, não havia nada para preparar para o almoço. Então ele juntou umas moedas, uns trocados,
Então, foi, né, ao armazém e o que ele pôde comprar foi miojo e sardinha. Habituado a sair para comer fora, né, em bons restaurantes, tapou-se de vergonha em servir para o filho aquele improviso. Não lembra como o pequeno reagiu. Recorda que passaram o resto do dia jogando videogame. Foi tão doído e marcante o episódio que ele jamais se repetiu. Passava longe de miojo. Os almoços de domingo eram tradicionalmente pão com molho feito com carne moída. Um prato ainda simples, porém mais sofisticado do que o anterior. O filho lembrava como se tivesse sido uma série que fora apenas um episódio. Estava pasmo, mas não tinha como duvidar da memória do pai. Eu lhe disse que, com a aprovação entusiasta de que uma comida tão simples, ele fizera um gesto de amor. Um ato que continuou repetindo-se cada vez que a massa com sardinha mostrava sua perfeita comunhão. O prato restituiu o valor que aquele homem, entristecido, julgava perdido. Um pai é também forjado pelo discurso da mãe. Para aquela mulher, a falência havia destituído o marido dos encantos. Para o filho, o paladar foi a via de expressão de um afeto altruísta. Aceitou seu pai como ele era, frágil e falível. Implicitamente, disse que estaria com seu pai, na riqueza e na pobreza, como a sua mãe não conseguiu fazê-lo. Não era a lembrança de um prato. O prato era o signo da cumplicidade com o pai. As memórias que guardam os afetos mentem para dizer outra verdade. Gente, olha que frase mais linda. As memórias que guardam os afetos mentem para dizer outra verdade. Então, eu acho que essa reflexão que fica, nós vamos ter muitas memórias desse semestre, desse ano, desse momento, dessa crise de pandemia mundial. E é nas crises, é nos momentos difíceis, de falência, de dificuldade, de sofrimento, que ficam as marcas mais profundas. Então, que a gente possa transformar isso numa miojo com sardinha, né? Mas com afeto, com amor, com união, com respeito, a fragilidade do outro. Tá bem? Era isso que eu queria deixar. Beijos para vocês. Até!